Boa noite, hoje é sexta-feira, 1º de julho, e entre os destaques de hoje você vai ver: operação policial prende homens suspeitos de estupro na capital e no interior. Entre os presos está uma mulher suspeita de abusar sexualmente do sobrinho, que tem 7 anos. Prefeitura de Parintins anuncia data para ampliação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para quem tem 18 anos ou mais. De acordo com a Prefeitura de Parintins, 12 mil doses do imunizante foram disponibilizadas para o início dessa nova etapa de vacinação. Homem é condenado a 18 anos de prisão por matar conselheiro tutelar de Novo Airão. Após 7 horas e meia de julgamento, o juiz Túlio Oliveira, que presidiu o júri popular, sentenciou o réu. Vamos mostrar que motoristas que passam pela BR-174 reclamam de buracos na estrada. No trajeto do Amazonas até Roraima, os buracos e crateras são os companheiros de muitos motoristas. E quem está querendo viajar de avião vai ter que desembolsar mais dinheiro. É que assim como a viagem, as passagens também estão nas alturas. Está bem acima do que a gente pagava quando viajava por aí. Isso e muito mais no nosso Gen 2 de hoje, que já começou. Parintins anunciou hoje que, assim como a cidade de Itacoatiara, vai começar a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com mais de 18 anos já na próxima segunda-feira. 12 mil doses vão ser disponibilizadas para essa etapa. O comunicado saiu no início da tarde desta sexta-feira. Na quarta-feira, o governo do estado liberou o início da aplicação da 4ª dose nas pessoas a partir de 18 anos. Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde de Parintins, as doses para a nova etapa ainda não estavam disponíveis. De 18 anos mais, nós temos uma população de 50.800 pessoas, né? Isso incluindo zona urbana e zona rural. 70% desse quantitativo é na zona urbana. Então, o chamamento, aproveitamos para fazer o chamamento, que as pessoas procurem as unidades básicas agora para fazer sua dose de reforço, para completar o seu esquema vacinal, né, e para se proteger. De acordo com a Prefeitura de Parintins, 12 mil doses do imunizante foram disponibilizadas para o início dessa nova etapa de vacinação. Lembrando que para receber a nova dose de reforço é necessário um intervalo mínimo de 4 meses após a última dose. O novo reforço na imunização ocorre em um momento de alta nos casos de Covid-19 no município. Nesta quinta-feira, 45 novos casos da doença foram confirmados em Parintins pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. De acordo com a Vigilância em Saúde do município, o total é um acumulado dos últimos dias e não das últimas 24 horas. Nós já realizamos nesse período, desde do dia 23 da festa de visitantes até a presente data, 550 testes, né, que estão à disposição da população, e até o momento, dentre os positivos que nós encaminhamos a amostra para o LACEN, recebemos esses 45, né, positivos quanto à prova pelo RT-PCR. E por apresentar aumento na taxa de testes positivos de novas internações hospitalares pela Covid-19, o Amazonas entrou na fase amarela, considerada de baixo risco de transmissão do novo coronavírus. A taxa de positividade de teste de Covid no Amazonas passou de 6% no início do mês para 24% na última semana. Nesses 14 dias destacados, o Amazonas apresentou aumento da média de casos diários, passando de 30 para 155 casos por dia. Sobre vacinação, a gente tem aqui uma tela que vou pedir para mostrar mais cheia para você dar uma olhada sobre a vacinação e as doses. De 5 a 11 anos, a gente tem 2 doses disponíveis para quem precisa se imunizar contra a Covid-19. De 12 a 17 anos, os adolescentes podem tomar até 3 doses da vacina contra a Covid-19. As 2 doses, mais uma dose de reforço. E para quem tem 18 anos ou mais, aí sim já pode tomar as 4 doses da Covid-19. Lembrando, para tomar a 4ª dose tem que no mínimo, ter tomado a 3ª num espaço de 4 meses. Então, você tomou no 4 meses, já faz 4 meses, você pode tomar a 4ª dose. No caso de quem tomou a Janssen, aí muda, seria uma 2ª dose de reforço, a 3ª dose. Vamos falar agora sobre casos de polícia. Na verdade, aconteceu aqui em Manaus, na manhã de hoje, um homem foi filmado assaltando uma unidade básica de saúde. Ele entra, olha só o vídeo, ele fala com a recepcionista, ele vai beber água e depois vai puxar uma faca dentro de uma sacola.
Esse vídeo ele foi compartilhado nas redes sociais, inclusive esse homem pega celulares do pessoal que estava ali na unidade básica de saúde e a gente entrou em contato tanto com a unidade básica de saúde para falar sobre o que aconteceu. Eles disseram que por conta do crime eles precisaram suspender as atividades hoje e a Polícia Militar informou que o patrulhamento na área vai ser intensificado. E hoje também teve gente sendo presa no Amazonas por estupro de vulnerável. Os mandados de prisão foram cumpridos em Manaus e em Manacapuru. Entre os alvos da Operação Acalento, 2 homens que moravam no bairro Santa Etelvina. Um tem 30 anos, suspeito de estuprar a ex-enteada de 5 anos. O outro tem 54 anos. A vítima, a própria filha, que tem 12. No bairro Cidade Nova, a polícia também prendeu uma mulher de 32 anos. Ela é suspeita de abusar sexualmente do sobrinho que tem 7 anos. Foi o menino que contou para a mãe dele o que tinha acontecido, depois de receber informações na escola onde estuda sobre como identificar uma violência sexual. E a gente resolve dar um destaque a essa prisão para desmistificar, para dizer que não é só o homem que comete abuso sexual, que mulheres também abusam crianças, abusam de crianças, e que muitas vezes isso é ignorado, minimizado por uma sociedade que acha que o menino não pode ser vítima de violência sexual. São estupros de vulnerável cometidos em âmbito doméstico e familiar. Isso reforça para a gente a gravidade desse tipo de delito, que são cometidos muitas vezes por quem é responsável por proteger essa criança. E em Manacapuru, policiais cumpriram 2 mandados de prisão durante a manhã. Nessa operação, homens que abusavam das próprias sobrinhas foram detidos em casa. Aqui em Manacapuru, a Operação Acalento começou por volta das 6 horas da manhã para o cumprimento de 2 mandados de prisão contra 2 suspeitos de estupro de vulneráveis. As vítimas são 3 meninas de 13, 14 e 15 anos de idade. O primeiro mandado foi cumprido no bairro de São José. No local, a polícia não teve problemas para prender o suspeito. Ele estava na residência e se entregou. Elas denunciaram, elas fizeram, elas vieram aqui na delegacia juntamente com o responsável legal para fazer a denúncia desses crimes e a partir daí nós começamos a investigação e representamos pelo pedido de prisão preventiva. O segundo alvo foi um homem de 38 anos de idade e também morador do bairro do São José. Nesse local, a polícia teve que invadir a casa para prender o suspeito. Eram 2 sobrinhas que sofriam um abuso desde crianças, atos libidinosos e sempre dentro da casa, a confiança da família, como geralmente esses crimes são praticados. Os 2 homens estão presos aqui na delegacia do município à disposição da justiça. E o júri popular de Novo Airão condenou um homem a 18 anos de prisão pela morte de um conselheiro tutelar do município, crime que aconteceu em 2021. O crime ocorreu no dia 26 de junho do ano passado, na praça central do município. Durante uma discussão motivada por problema familiar, Marcelo Borges Carmim, de 39 anos, sacou um revólver e atirou 4 vezes contra o conselheiro tutelar Flávio Farias de Oliveira Neto, o Flavinho, de 32 anos. Marcelo foi preso horas depois em um ramal da estrada M352, próximo à sede do município. Devido à grande repercussão, a pedido do Ministério Público, o suspeito foi encaminhado para um presídio da capital, onde estava preso há 1 ano e 3 dias, aguardando julgamento. Após 7 horas e meia de julgamento, o juiz Túlio Oliveira, que presidiu o júri popular, sentenciou o réu. Marcelo Carmim foi condenado a 18 anos de prisão em regime inicialmente fechado. O Ministério Público, que qualificou o crime como homicídio duplamente qualificado, falou sobre a sentença. Foi um crime de grande repercussão nesta cidade de Novo Airão, tendo em vista que ocorreu em praça pública, sábado, 11h30 da manhã, resultando na morte de um conselheiro tutelar. Ao final da audiência de hoje da sessão Tribunal do Júri, o acusado foi condenado no homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em 18 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. O advogado do réu não informou se irá recorrer da sentença. Vamos mudar de assunto, gente, para falar agora sobre pessoas que estão se programando para viajar, que já devem ter percebido que as passagens aéreas aumentaram bastante e não faltam reclamações por conta disso. Para estar voando nas alturas, está sendo preciso pagar preços nas alturas.
É a segunda vez que a Enir vai para Santa Catarina este ano, só que agora ela pagou um valor maior pela passagem. Foi o dobro. Saiu as 3 por 3.800, então tá bem acima do que a gente pagava quando viajava por aí. É fato, as passagens estão mais caras. Em um ano, o valor médio das tarifas de voos nacionais ficou quase 70% maior. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil. E no Amazonas não tá difícil viajar só para outros estados, não. Quem vai para os municípios do interior, como Tabatinga, também sentiu a diferença. Realmente fica até mais viável, nós irmos até para uma cidade, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, que chega a ser até mais barato do que ir você para o interior. Para quem programou uma viagem nas férias, a solução foi mudar o destino para um mais barato. Foi o que fez o Edivan e a esposa dele. E aí foi um belo dia, ela chegou do trabalho e disse, olha, já comprei as passagens. Eu disse, eita Manaus, vamos para onde? Vamos para o Rio? Ela disse, não, o Rio não tem condição, está muito caro. E realmente está muito caro, né? E aí eu disse, vamos para onde agora? Ela disse, olha, eu quero conhecer Belém, quero conhecer Santarém. Só de fevereiro a março, o preço médio das tarifas de voos domésticos aumentou quase 30%. Por exemplo, quem comprava uma passagem em torno de R$ 500, um mês depois teve de pagar quase R$ 150 a mais. Segundo a ANAC, a alta no preço das passagens aéreas está relacionada principalmente à elevação no preço do querosene, que abastece os aviões. Este economista explica que a alta do combustível é resultado de uma escalada de preços influenciada pela pandemia e principalmente pelo cenário internacional. De 1º de janeiro a 1º de maio, o querosene de aviação já aumentou, já subiu 48%. Nós já estávamos vivenciando a subida de preços antes da guerra. E agora, com a guerra, ficou ainda pior, potencializou. Justamente porque, como nós sabemos, a Rússia é uma das grandes produtoras mundiais de petróleo. Para conseguirem viajar, muitas pessoas têm recorrido ao parcelamento das passagens. Nesta agência de viagens, cerca de 60% das compras são parceladas no boleto. Que é uma facilidade que muitas pessoas procuram aqui conosco, que ele pode ter uma parcela acessível e pode viajar com a família nas férias do próximo ano, por exemplo. Intervalo chegando, na volta você vai ver que depois de reclamações de motoristas, nossa equipe percorreu a BR-174 para mostrar como é que ela está entre Presidente Figueiredo e a cidade de Rorainópolis. Intervalo rápido, agora 6h22. Até já. Já de volta com o nosso Jean 2 para te falar que a Controladoria Geral da União divulgou um relatório em que aponta problemas na atuação do Ministério do Meio Ambiente em relação ao Fundo Amazônia, que reúne doações bilionárias para a preservação ambiental. Pelo menos 3 bilhões de reais ficaram sem uso para investimento em novos projetos em 2021. Os auditores da Controladoria Geral da União analisaram as decisões do Ministério do Meio Ambiente em relação ao Fundo Amazônia nas gestões do ex-ministro Ricardo Salles e do atual Joaquim Leite. No relatório de 50 páginas, a CGU concluiu que o Ministério arriscou a continuidade das doações e os resultados das políticas ambientais associadas aos recursos ao extinguir, sem planejamento ou fundamentação técnica, os comitês bases do fundo. Os auditores também chamam a atenção para o montante de recursos que ficaram parados, quando poderiam ser aplicados em iniciativas voltadas à preservação. Até dezembro de 2021, pelo menos 3 bilhões de reais permaneciam sem uso para investimento em novos projetos. O valor está depositado em fundos de investimento de renda fixa gerido pelo Banco do Brasil. Ainda na avaliação dos auditores da CGU, a falta de reestruturação da gestão do Fundo Amazônia pode gerar consequências como a suspensão da autorização de novos projetos, a devolução aos doadores dos 3 bilhões de reais que não foram usados, o impedimento de captação de novas doações e impactos nas políticas ambientais sobre mudança do clima e combate ao desmatamento. Diante desses problemas, a CGU recomendou que o Ministério do Meio Ambiente faça estudos técnicos para montar uma proposta de reestruturação do Fundo Amazônia. Reiterou ainda que o trabalho deve ser feito em parceria com o Conselho Nacional da Amazônia e o BNDES. O Fundo Amazônia nasceu em 2008 por meio de decreto presidencial e tem como principal doadora a Noruega, seguida pela Alemanha.
A aplicação dos recursos que se encontram parados no banco, assim como a retomada das doações, dependem de entendimento entre o governo brasileiro e os doadores sobre a governança do fundo. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente diz que as recomendações contidas no relatório da CGU não divergem das medidas administrativas que já são adotadas. Esclareceu ainda que o governo federal sugeriu alterações nos mecanismos de governança do Fundo Amazônia para trazer mais eficiência no uso desses recursos. Também informou que continua em negociação com doadores internacionais e órgãos envolvidos. Vamos falar agora sobre motoristas que passam ali pela BR-174 que estão reclamando que vários trechos da estrada estão com muitos buracos. Nosso repórter em Presidente Figueiredo percorreu o trecho entre a Terra das Cachoeiras e Rorainópolis para mostrar como está a rodovia. Encaramos essa aventura de percorrer a BR-174 no trecho entre Presidente Figueiredo, no Amazonas, e o município de Rorainópolis, em Roraima. Foram 362 quilômetros atentos às condições da rodovia. Saindo de Figueiredo, já nos deparamos com os primeiros buracos. E logo aparece mais e mais, um maior que o outro. Até os veículos grandes têm dificuldade de passar. Os caminhões carregados de mercadorias não conseguem andar a mais de 40 km por hora. Meu amigo, a gente tá todo dia aqui nessa estrada, aqui, enfrentando essa buraqueira que está aqui, ó. Muita paciência e muita cautela, porque tem muita carreta transitando aqui, né? Então o trajeto acaba dobrando o horário, o nosso horário, né? É uma viagem que demoraria aí 6 horas, estamos demorando quase 7 horas e meia aí. Depois do quilômetro 134, algumas pedras foram colocadas para amenizar os buracos. Mesmo assim, os motoristas reclamam. Melhor a gente ir devagar do que quebrar o caminhão. No trajeto do Amazonas até Roraima, os buracos e crateras são os companheiros de muitos motoristas. Nesta parte da rodovia, todo o asfalto foi retirado. Com isso, aumenta o tempo de viagem e também o cansaço dos motoristas. De Presidente Figueiredo até Rorainópolis são necessárias 8 horas de viagem por causa das condições da estrada. E para quem vai de moto, o desafio é ainda maior. Seu Lucivaldo saiu de Manaus às 5 horas da manhã com destino a Boa Vista. A estrada se tornou um ramal, inviável para o tráfego. Em alguns pontos da rodovia encontramos funcionários da empresa Agroengenharia de Obras, responsável pela recuperação da estrada, trabalhando. Neste primeiro momento estão sendo colocados rachões, pequenos blocos de pedras e barro compactados nos locais críticos. Até porque os pontos mais críticos podem trazer acidentes, causar muitos transtornos para os caminhoneiros. A gente está simplesmente atacando os pontos críticos com o rachão e, em sequência, depois do rachão, a gente vai solucionar com a massa asfáltica para melhorar o tráfego aqui dentro da reserva. Em alguns trechos da rodovia, há placas sinalizando que a estrada está em obras e algumas máquinas trabalhando. Já em outros trechos, apenas as placas e o material que será usado. A lentidão do trabalho tem gerado muita reclamação por parte dos motoristas. E a gente tem que aturar essa estrada ruim aí e, infelizmente, esperar a boa vontade deles arrumarem, né? Pra gente poder trafegar que nem antigamente, né? Numa estrada boa. E segue sem previsão, por enquanto, para, de fato, finalizar essa obra aí na 174. Vamos falar sobre a Expo Amazônia, que começou nessa quinta-feira. É um evento que foi realizado, está sendo realizado aqui na capital, que contou com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão. Com o objetivo de discutir, integrar e consolidar os polos de bioeconomia da Amazônia e alavancar os polos digitais da região, a Expo Amazônia 2022 teve início na tarde desta quinta-feira no Centro de Convenções Vasco Vasques. A abertura foi realizada com uma solenidade, com a participação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. A pauta principal foi o potencial biotecnológico e bioeconômico da região. Vivemos um momento em que o conceito de crescimento verde ganha importância cada vez maior, que, consequentemente, implica maior visibilidade e atenção para a Amazônia brasileira. No salão principal, o evento reuniu mais de 60 estandes, 100 startups, o mercado Amazônia para comercialização de produtos tipicamente regionais e artesãos da economia criativa.
Em 3 salas, o evento contou com palestras, uma arena de batalha de codificação, arena kids para o público infantil e uma área de alimentação. Ao caminhar entre os estandes da Expo Amazônia 2022, os visitantes têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre diversas iniciativas que têm o intuito de fomentar a bioeconomia e a biotecnologia na Amazônia. Uma das startups que participou do evento foi a EcoCitizen, que tem o intuito de incentivar a conscientização da Amazônia pela própria população através de uma remuneração. Com essa tecnologia que nós desenvolvemos, nós vamos dar um apoio, vamos criar um canal onde proprietários de glebas em qualquer lugar do Brasil ou da América do Sul que tenha bioma amazônico possa inseri-las na nossa plataforma. Nossa equipe de analistas e consultores vai dizer qual a maneira melhor de rentabilizar, de fazer com que o proprietário daquela terra possa ser remunerado. Nós vamos captar empresas do mundo inteiro, até pessoas físicas que queiram realmente preservar a Amazônia. A Fundação Amazônia Sustentável reuniu os visitantes para um debate sobre o potencial da Amazônia e as maneiras que os recursos podem ser utilizados para a bioeconomia. É muito importante ocupar espaços onde a bioeconomia está sendo mostrada, tanto para o Brasil como para o mundo, soluções que existem em áreas remotas, em territórios indígenas, em comunidades ribeirinhas, e mostrar que existe uma bioeconomia inclusiva, com protagonismo destas populações que já existe e está em curso na Amazônia. Participou do evento também uma startup que usa colágeno para a produção de tecidos biológicos como pele humana e até órgãos. Para Andrés, a região possui uma grande quantidade de recursos que podem gerar o colágeno. A Amazônia representa uma oportunidade por diferentes motivos, também através da biodiversidade. É possível extrair colágeno e proteínas semelhantes dessas riquezas da biodiversidade que tem por aqui. É por isso que eu gostaria de alavancar isso. Falando sobre educação, tem um cursinho gratuito para o Enem que está oferecendo 5.000 vagas para estudantes aqui do Amazonas. E para quem consegue ter foco, 5 meses pode ser tempo suficiente para conseguir uma aprovação. Aproximadamente 5 meses para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, alunos de Manaus se preparam para as provas que serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. Salomão, estudante do 3º ano do ensino médio, intensifica a sua rotina de estudos. Eu estou fazendo diversos exercícios aqui, tanto da apostila do cursinho, quanto de provas antigas, de simulados. Acho que eu faço um simulado por semana, mais ou menos. Para Mariana, a rotina não é diferente. Eu acho que fazer a questão é essencial para você saber a base de como cai na prova, de todas as matérias, desde as mais complicadas até as mais fáceis, que você tem maior facilidade. E assim, eu acho importante também estudar todo dia, para não acumular matéria, porque mesmo faltando 5 meses, ainda tem muita coisa para estudar, e focar nas que você tem mais dificuldade. O professor Alex fala da importância de se preparar bem para uma prova como a do Enem. A gente sabe que a prova do Enem é uma prova complicada, ela é uma prova multidisciplinar, ela envolve conhecimentos de várias áreas diferentes dentro de uma mesma questão, por exemplo. Então, a preparação do aluno, ela deve envolver tanto a parte teórica quanto a parte prática de correção de exercícios, e a união dos dois é bem importante nessa preparação. Então, o aluno ele tem que ter em mente que ele precisa ter toda essa base teórica, né, das disciplinas dentro de uma visão integrada, isso é muito importante, e sempre está ali corrigindo muitos exercícios, né, fazendo exercícios simulados. O Alexandre, que é gestor de uma unidade de cursinho preparatório, percebeu uma procura maior dos estudantes. Também muita gente correndo atrás do prejuízo, porque as escolas ficaram 2 anos com muita dificuldade, como no mundo inteiro aconteceu isso, e alguns conteúdos não foram trabalhados a fundo. A gente tem que resgatar esses conteúdos todos, trabalhar com muita seriedade, buscar questões de alto nível, porque não adianta a gente trabalhar com questões fáceis para que o aluno lá na frente tenha dificuldade na prova. É o contrário. As questões têm que ser questões atuais, questões que estejam dentro das habilidades e competências do Enem, mas questões de um nível bastante elevado para que o aluno, quando pegue a prova, tenha uma maior facilidade. Entrar em uma universidade é o sonho de muitos estudantes. Neste cursinho preparatório, os alunos recebem conteúdos de várias disciplinas para ajudar na preparação.
E quem não tem como pagar, tem a opção de preparo de forma gratuita, um cursinho 100% online e com 5.000 vagas ofertadas para o Amazonas. Montamos um calendário, um roteiro, uma trajetória pedagógica para que o estudante possa otimizar dentro desses 5 meses que restam para a prova do Enem, aquele conteúdo que deve ser prioritário e que ele não deve, de forma nenhuma, deixar de estudar. Então, a partir do momento que o estudante acessa a plataforma da Cidade do Enem, ele consegue acessar esse intensivão e, a partir disso, se preparar de forma mais acelerada com os conteúdos que mais são cobrados no vestibular. E quem já está se preparando há mais tempo também dá dicas importantes. Tem que preparar uma base forte, consolidar a base dele, para depois conseguir avançar. Não adianta fazer um monte de exercício se tu não tem uma base teórica sólida. Então, esse é o ponto principal, é a base. Caso você já tenha a base, você aprofunda nos conteúdos e começa provas antigas e simulados, porque aí já fica bem mais fácil, porque com o simulado você já tem uma experiência similar à da prova. Pegar os pontos mais importantes de cada disciplina, de que sempre cai, e fazer exercício específico. Então, assim, nos 45 do segundo é, primordial pegar a questão base para as provas. Nosso G2 de hoje fica por aqui. Uma ótima noite e até segunda-feira.